bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 24 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. E o mundo hoje, meus amigos, foi sacudido pela notícia de que há uma forte rebelião em acontecimento agora na Rússia. Muitos analistas estão dizendo que a Rússia, nesse momento, está sob o risco de uma guerra civil. Isso porque o grupo paramilitar Wagner, que dá apoio à Rússia, apoio militar na Ucrânia, se rebelou contra o Ministério da Defesa da Rússia, alegando que uma de suas bases foi atacada pelo exército regular de Vladimir Putin. O grupo Wagner, um grupo paramilitar, mercenário, liderado por esse senhor que vocês veem, Yevgeny Prigozhin, disse que a Rússia está sob um regime altamente corrupto e que não se renderão à corrupção. Bem, em relação a este grupo, é bom lembrar que logo após a invasão da guerra na Ucrânia, entrou em cena o grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, homem famoso por ser próximo do presidente Vladimir Putin, que chegou a dizer que era alguém em que ele, Putin, podia confiar. E também é líder, segundo analistas, de uma das milícias paramilitares mais temidas do mundo, o grupo Wagner. Bem, para que possamos entender o que está acontecendo, um passo a passo da pesada treta, segundo a agência Reuters de notícia. Ontem, às 22 horas e 28 minutos, a agência Reuters noticiou que o chefe da milícia russa, Wagner, acusou o exército regular russo na sexta-feira de ter bombardeado suas bases na retaguarda com a Ucrânia, acusando um número enorme de vítimas entre seus combatentes. Já a liderança militar de Moscou negou, naquele momento, 22 horas e 28, horário de São Paulo, negou ter ordenado o ataque contra o grupo Wagner. Já às 10h29 da noite, os serviços de inteligência russa acusavam o líder do grupo Wagner de querer organizar um motim armado. Então o líder Prigozhin declarou que era hora de frear quem tem responsabilidade militar no país, o que então aumentou muito a tensão já existente entre as duas partes. A Rússia, logo em seguida, anunciou que o Comitê Antiterrorista do Serviço Federal de Segurança, FSB, que substitui a antiga KGB, iniciava uma investigação sobre o chefe do grupo mercenário Wagner, depois que ele teria então atacado o Kremlin e as tropas oficiais, e instou um motim, segundo o Kremlin, para derrubar Vladimir Putin. Às 22h30 de ontem, o líder do grupo Wagner disse: "Iremos até o fim. Nós cruzamos a fronteira do Estado em todos os lugares. Os guardas de fronteira saíram e abraçaram nossos combatentes", disse o líder. Ele disse também, ou melhor, ele anunciou que o seu exército privado tinha cruzado a fronteira russa e entrado na cidade de Rostov, no sul do país, após se declarar a revelia contra o Ministério da Defesa russo. Às 22h31, o Kremlin ordenava proteger Moscou, enquanto as lutas internas entre o grupo Wagner e o exército regular se aprofundavam. A tensão entre as partes, diz a Reuters, atingiu o seu auge após uma série de declarações de Prigozhin vistas por Moscou como uma tentativa de golpe. Às 22h34, o governador da região russa de Rostov, Vasily Golubev, apelou, já no sábado, à população para que ficasse em casa devido à rebelião do grupo armado, do grupo Wagner, que afirmava ter entrado naquela zona, na zona de Rostov. Ele disse: "As forças de ordem estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos habitantes na região. Peço a todos que mantenham a calma e não saiam de casa, exceto por necessidade", disse ele no Telegram.
Disse também que a situação exigia uma concentração máxima de todas as forças para manter a ordem. Já às 2h27, horário de São Paulo, Moscou ativava medidas antiterroristas para tentar deter o avanço do grupo mercenário. O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, indicava haver controlado ou ter controles adicionais nas estradas e alertava que a realização de eventos públicos podia ser interrompida ou limitada. Às 2h37, a Casa Branca comunicava que estava monitorando a situação na Rússia e o presidente dos Estados Unidos, o fenomenal Joe Biden, estava sendo informado sobre como o chefe do grupo mercenário russo Wagner endurecia a linha contra o Ministério de Defesa da Rússia. Ele disse: "Estamos monitorando a situação e vamos consultar nossos aliados e parceiros sobre esses eventos." Uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse em um comunicado compartilhado com vários meios de comunicação dos Estados Unidos que a Casa Branca estava monitorando a situação e, segundo ela, vamos consultar nossos aliados e parceiros sobre esses eventos. Pouco depois, denunciou que o Estado-Maior da Rússia tinha enviado aviões para bombardear as tropas do grupo Wagner, que supostamente se deslocavam em direção a Moscou. Segundo a agência russa de notícias TASS, o tráfego na rodovia M4 saindo de Rostov foi bloqueado pela polícia. Nesse contexto, diz a Reuters, a capital russa reforçou as medidas de segurança e colocou guardas adicionais nos alvos mais importantes. Isso teria sido informado pela polícia russa, a agência TASS. Às 4h50 de hoje, o presidente russo Vladimir Putin falou à nação. Ele denunciou o que descreveu como um ato de traição à entrada do líder do grupo mercenário Wagner na cidade russa de Rostov, sede do Comando Sul do Exército Russo, que o chefe do Kremlin descreveu como um ato de rebelião e uma punhalada pelas costas, e também uma punhalada nas tropas russas e no povo da Rússia, disse Putin. Em sua primeira aparição após o início dos incidentes, diz a Reuters, Putin não identificou Prigozhin pelo nome e quis distinguir as forças Wagner, pedindo que aqueles que foram pressionados a provocar esta rebelião militar deponham as armas, no que ele denunciou como uma punhalada às tropas russas e ao povo. Qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao nosso Estado como nação, disse Putin. Isso representa um golpe para a Rússia, para o nosso povo e para as ações que estamos tomando para proteger nossa pátria, declarou ele. Nossas ações para defender a pátria desta ameaça serão duríssimas e seus responsáveis serão levados à justiça, assegurou o presidente russo que, não obstante, admitiu que a situação em Rostov era muito difícil e que suas forças estavam tentando estabilizar a situação. Não permitirei uma guerra civil, terminou ele dizendo. Às 5h35 de hoje, o chefe do grupo mercenário Wagner declarou a revelia contra o Ministério da Defesa russo e garantiu que suas tropas têm sob controle o Estado-Maior das forças russas na cidade de Rostov, no sul do país. Às 6h24, horário de Brasília, o exército russo realizou ações de combate na região de Voronezh, abre aspas, no âmbito da operação antiterrorista no território da região de Voronezh, as Forças Armadas da Federação Russa estão realizando ações operacionais e de combates necessárias. Isso quem disse foi o governador regional Alexander Gusev, no Telegram. Voronezh situa-se a meio caminho entre Moscou e a cidade de Rostov, diz a Reuters, onde o grupo Wagner afirmou neste sábado, ter tomado várias infraestruturas militares.
Às 6 horas e 33 minutos, o líder checheno Ramzan Kadyrov disse que suas forças estão prontas para acabar com o motim do grupo Wagner. Em um comunicado, Kadyrov chamou o comportamento de Prigozhin de uma facada nas costas, alinhando-se ao discurso de Putin, e pediu aos soldados russos que não cedam a nenhuma provocação. Às 6 horas e 41 minutos, o chefe do grupo Wagner disse que o presidente russo estava profundamente errado ao chamá-lo de combatente rebelde e tratar o grupo Wagner como traidores, e descartou sua rendição. Ele disse: ninguém vai se entregar a pedido do presidente. Não queremos que o país continue vivendo na corrupção e na mentira, acrescentou ele. Somos patriotas e aqueles que estão contra nós são aqueles que se uniram aos bastardos, concluiu o chefe do grupo Wagner. Às 7 horas e 6 minutos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também comentou a rebelião na Rússia. Ele disse através do Twitter: quem escolhe o caminho do mal destrói a si mesmo. Durante muito tempo, disse ele, a Rússia usou a propaganda para mascarar sua fraqueza e a estupidez de seu governo. E agora há tanto caos que nenhuma mentira pode escondê-lo. Ele disse também: a fraqueza da Rússia é evidente, fraqueza em grande escala. E quanto mais a Rússia mantiver suas tropas e mercenários em nossa terra, mais caos, dor e problemas ela terá para si mesma. Isso é óbvio. Terminou ele dizendo que a Ucrânia é capaz de proteger a Europa da propagação do mal e do caos russos. A Ucrânia, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e por aí vai, ele esqueceu de dizer. Mas enfim, às 7 horas e 25 minutos, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, também comentou o assunto. Para ele, o presidente Vladimir Putin precisa de apoio. Ele pediu, neste sábado, unidade diante das tentativas de semear a discórdia em meio a uma rebelião armada do grupo paramilitar Wagner. Ele disse, abre aspas, qualquer tentativa de semear a discórdia no país, disse Kirill, é um dos maiores crimes que não podem ser justificados. Apelo àqueles que pegaram em armas contra os seus irmãos para que reconsiderem. Isso foi publicado essa nota foi publicada pelo Patriarcado de Moscou. Ele terminou dizendo que apoiar os esforços de Putin para prevenir a agitação do país é dever de todos os russos, enfim. Bem, aqui eu preciso fazer um comentário muito rápido. Ontem, no meu vídeo de ontem, eu disse que a ofensiva ucraniana havia, sim, definitivamente começado. E a tática dos estrategistas era isolar a Crimeia. Pois bem, alguns ataques foram realizados, principalmente levando em consideração a infraestrutura de tráfego militar entre a Crimeia e o resto da Ucrânia. Pois bem, eu dizia também que parte disso era para, de certo modo, desmontar a infraestrutura política daquela região. Só que eu esqueci de dizer que entre os itens da contraofensiva, ou aquilo que havia sido programado pelos estrategistas militares, estava o velho e bom din-din. Eu nem me dei conta desse detalhe. Um amigo comentou num post que eu fiz há pouco tempo no Twitter, dizendo o seguinte: quem plantou isso foi Vladimir Putin, ao alimentar um exército de mercenários. Agora, ele que resolva a bagunça. Pois é, os estrategistas militares se deram conta disso, que o grupo paramilitar mais forte que dá apoio a Putin na Ucrânia é mercenário. Daí porque provavelmente ofereceram muito dinheiro para que essa rebelião acontecesse agora. Traições normalmente envolvem muito dinheiro, é óbvio,
não é mesmo? Então está aí. O grupo Wagner provavelmente faz parte já da contraofensiva ocidental contra a Rússia. E aí, como é que vai ficar? Bem, ninguém aqui tem bola de cristal, mas a situação está muito tensa. Como disse Vladimir Putin, não permitirei que haja uma guerra civil no país. Se ele disse isso, é porque o risco é real, sim. E aí, como fica a questão das armas nucleares? Será que vão depor Vladimir Putin e ficará tudo bem? Existe uma guerra de foice no escuro, como se diz aqui no interior, dentro do Kremlin para a tomada de poder na ausência de Putin. Existe a ala mais radical, que quer, e não esconde isso, a volta da antiga União Soviética. E existe, claro, um grupo mais alinhado com o Ocidente. Deixa disso, vamos negociar o nosso petróleo em paz. Vamos nos unir com a China, mas também com a Europa e os Estados Unidos, porque afinal, tudo isso uma hora passa, mas o comércio continua. Enfim, são discussões que, no calor do momento, podem sim ter muita relevância. Vamos aguardar cenas eletrizantes nos próximos capítulos. Não esqueça, amanhã tem live, e se você quiser deixar o seu comentário aqui neste canal, na live de amanhã, envie um videozinho curto para este endereço que vocês estão vendo aqui, belei.alexandre@gmail.com. Um videozinho curto, dê o seu alô e nos prestigie com a sua presença. Até amanhã, se Deus quiser. Mas eu posso voltar eventualmente caso a coisa evolua ainda hoje.